Hello, boa noite mais uma vez a todas. Fico muito feliz de ter a Fabi, a Cláudia, a Rose. O iPhone 6 ainda não sei quem é, ela vai falar o nome dela daqui a pouquinho pra gente. Gente, olha, hoje é mais um aulão, né? E mais um tema muito importante para a gente. Foi fruto, né, de uma sugestão, né, aqui na nossa comunidade. E a Aline agarrou a chance ali e a oportunidade de trazer esse tema para vocês. Eu fico muito feliz que para quem está aqui ao vivo. Se você está assistindo gravado, né, toma nota, vem em algum dos canais da comunidade, né, compartilhe, né, o que que foi para você a aula. E a gente vai estar no finalzinho aqui tendo uma troca, né, não necessariamente um Q&A, que não é um assunto algo que a gente está ensinando, mas uma informação compartilhada, mas a gente vai ter uma troca, né, de experiências. Line, seja, né, mais que bem-vinda com esse tema e a sala é toda sua. Obrigada, Aline. Deixa eu só tirar aqui você aqui do. Ixi, acho que eu não tirei. Peraí. Peraí. Tem que ser no outro. Isso. Quem sabe faz ao vivo. Gente, muito bom ter vocês aqui mais uma vez nessa aula. Como a Aline falou, né? A aula de hoje é bem especial porque é sugestão. E é uma coisa que eu quero incentivar todos vocês. Se tem algum tema que vocês, né, quisessem que a gente trouxesse, talvez vai ser a gente que vai trazer, talvez vai ser uma outra pessoa. Vocês estão totalmente abertos para poder fazer isso, porque é bom que a gente ensina, né? A gente vem aqui falar de algo que vocês estão querendo ouvir e precisam de ouvir, né? Então, como a Aline falou na última live da semana passada, uma pessoa falou sobre propósito, né? E aí a gente resolveu preparar essa aula trazendo esse tema que é um tema tão importante. E como eu falei, né, acho que foi até na outra live eu falei na live de hoje, e no final de semana também, quando eu estava fazendo convite, né, para a aula de hoje, essa aula, ela é um conteúdo não originalmente meu, né, mas é algo que eu aprendi fazendo uma mentoria. Por isso é que é sempre importante nós estarmos em ambientes de mentoria, ambientes de conhecimento, porque foi num ambiente assim, né, que eu consegui montar esse material para a gente poder ter hoje, né? Então, assim, o Thiago Brunet, ele é o criador do que a gente conhece hoje de método Destiny. Só que o método do Destiny, ele é um aprimoramento de uma outra mentoria que ele teve alguns anos atrás. Em 2021, eu participei de uma mentoria dele, que se chamava Mentoria Destino. E nessa mentoria, ele ensinava várias coisas sobre inteligência emocional, ele abrangia assim várias áreas, né? E um dos pontos ali daquela mentoria foi sobre o propósito. Teve várias aulas, na verdade, sobre propósito. Então, eu peguei meu caderno, por isso que é bom, gente. Quando a gente está em ambiente de mentoria, a gente tem o nosso caderno para ter as nossas anotações, porque hoje isso aqui para mim é como se fosse um livro. Eu estava estudando, isso aqui estava guardado ali com meus outros cadernos, e eu estava estudando esse final de semana para a aula de hoje. E eu falei, gente, eu tenho que ler isso aqui como se lê um livro, porque tem tanta informação importante aqui também que ele ensina sobre inteligência emocional, sobre os filtros mentais, sobre infância que eu anotei aqui, que eu falei, uau, eu tenho que ler isso aqui tudo de novo, porque isso aqui foi feito em janeiro de 2021. Então, olha quanto tempo que já tem, e tem muita coisa, muito conteúdo anotado aqui. Então, incentivo vocês para não apenas assistirem, né, uma aula, um conteúdo, mas vocês terem um caderno, né, um lugar para vocês anotarem, que vocês possam voltar depois para poder buscar conhecimento ali naquele lugar, tá? Então, eu vou já entrar aqui no slide da aula de hoje, eu vou compartilhar aqui para a gente poder. Peraí, deixa eu abrir primeiro, né? Se eu não abrir, não tem como compartilhar. Isso aí, deixa eu colocar aqui a minha apresentação. Ups, não é share, não é presente. Ok. Muito bem, então vamos lá.
a aula de hoje, descobrindo o seu propósito, né? E eu queria perguntar aqui para vocês, coloquem aí no chat para mim, quem aqui já tem certeza do seu propósito? Quem aqui já sabe, só eu tenho certeza do que eu fui chamado para fazer aqui na Terra? Coloca aqui para mim se sim ou se não. Se tem certeza do propósito ou se não tem certeza do propósito, porque eu quero ver, né, o que que vocês, quero ver, né, em que ponto que vocês estão para que a gente possa seguir aqui. A Fabi falou que não tem certeza do propósito, a Edivânia falou que ela tem certeza do propósito dela. Mais alguém tem certeza ou não tem certeza do propósito? Podem compartilhar aqui para a gente poder estar ajudando vocês hoje, tá? Então vamos lá, deixa eu consertar aqui, colocar o meu. Ok, a Cláudia falou que ela tem certeza e ainda colocou ó, em caps look. Tem certeza, para mim eu entendi assim, eu tenho certeza absoluta que do meu propósito. Então vamos lá. Quem tem certeza vai ter mais clareza ainda, porque quando eu estava preparando a aula de hoje, eu fiquei assim, uau, para mim me deu só simplesmente mais clareza daquilo que eu tenho que fazer e me deu também quando eu estava estudando para essa aula de hoje, eu consegui entender em pontos que eu preciso melhorar para poder seguir ali no meu propósito. Então, essa aula vai ser assim essencial e importante para todos nós. Quem sabe, quem não sabe, vai ser importante. Então, como que a gente descobre o nosso propósito? Vamos lá, eu vou trabalhar com vocês com o mesmo passo a passo que foi trabalhado comigo, onde eu pude ter certeza. Então, eu vou citar muitos exemplos meus, tá? Mas eu quero que vocês escutem o meu exemplo, mas busquem dentro de vocês algo parecido, algo semelhante. Não com o meu propósito, mas uma história semelhante, alguma coisa que conecta ali com vocês, tá? Lá, a Cláudia falou que ela tem vários pontos que ela precisa trabalhar com urgência. Isso mesmo, eu também, Cláudia. Eu estava ali estudando, eu falei, uau, isso aqui eu ainda estou falhando, isso aqui eu tenho que melhorar. Né? Não, não basta a gente saber o propósito, a gente tem que saber como a gente faz para poder viver esse propósito, né? Então a gente vai estar falando hoje sobre né, o que é o seu propósito, como você descobriu o seu propósito, como viver do seu propósito. Então vai ser três fases aqui que a gente vai estar trabalhando, tá? Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que propósito é diferente de trabalho. Então, muitas pessoas, elas tem pessoas que conseguem conciliar, mas isso não é regra, tá? Então, propósito é uma coisa, trabalho é outra. Algumas pessoas conseguem conciliar. Por exemplo, tem pessoas que conseguem já viver do seu propósito. Através do propósito, recebe dinheiro também por aquilo. E está fazendo propósito. Mas não é, nem todo mundo é assim. Muitas pessoas, eles usam o trabalho para poder financiar o propósito. E eu vou estar mostrando para vocês aqui alguns exemplos disso, né? Quem aqui já ouviu falar, né? Com certeza, quase, acho que todo mundo, né? De uma pessoa chamada Apóstolo Paulo. Quem aqui já ouviu falar do famoso Apóstolo Paulo na Bíblia, né? O Apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que ele trabalho era uma coisa, propósito é outra. Ele usava o trabalho dele para cumprir o propósito. O trabalho secular do Apóstolo Paulo era fazer tendas. Então, esse era o trabalho secular dele. Agora, o propósito dele era levar a palavra, o evangelho e plantar igrejas. O propósito principal dele era pregar a palavra e plantar igrejas. Então, se a maioria das igrejas naquela época, das primeiras igrejas, foram plantadas por Paulo. E interessante, olha, que ele chegou depois de todo mundo. E se a gente for olhar de trabalho dele assim, na Bíblia, é o que trabalhou mais, né? Que estava ali, porque o tanto de igreja que Paulo implantou, quantas coisas ele implantou mesmo assim ali nas igrejas, regras, né, da igreja. Quem aqui já ouviu falar de uma loja que se chama Hobby Lobby? Em qual estado aqui que tem a Hobby Lobby? Aqui na Flórida tem, a Aline falou que lá em Washington tem Hobby Lobby, a Fabi falou que também tem, levantou a mão. Aqui aqui em Orlando também tem, aqui em Utah, né, falou que tem. Aqui também tem a empresa essa loja se chama Hobby Lobby. A Hobby Lobby, ela é uma empresa que usa o dinheiro dela para causas cristãs. Ela financia a causa cristã, financia museus bíblicos e financia também universidades.
Uma outra empresa que também faz isso é o Chick-fil-A. O Chick-fil-A ele usa também as finanças da empresa para causa cristã e educacional. Tem um ator, que eu acho que o nome dele é Tyler Perry, alguma coisa assim, ele faz vários filmes cristãos, né? Ele financia abrigos, então todo o dinheiro que ele faz ali, a Cláudia falou que ama, quando canto todos os hinos lá, quando canto todos os hinos lá dentro, isso no Chick-fil-A, né? Sempre tá passando uma música cristã, né? Um hino cristão. Então, assim, tem esse ator também, né? Acho que é Tyler Perry, uma coisa assim, que ele também financia abrigos, ele ajuda abrigos com o dinheiro que ele faz dos filmes dele. Então, assim, nem todo mundo vive do seu propósito, tem pessoas que conseguem viver do propósito, né? Por exemplo, o Thiago Brunet, eu vejo como o trabalho dele é ele cumprindo o propósito. Né? Ele tem o dom dele é do ensino, então, ele tem uma empresa que é uma empresa voltada para ensino de inteligência emocional. E ele consegue viver disso, mas ele também tem como propósito pregar a palavra de Deus. Então, acaba que ele não recebe para pregar a palavra, mas a empresa dele sustenta ele ali, mas usando aquilo que é o dom que ele recebeu, que é o dom do ensino. Então, nem sempre, né, o propósito ele está ligado. Nem sempre o propósito é o trabalho da pessoa. O propósito é por que você existe. Então, é o porquê de você existir. O trabalho é como você paga as contas. Muitas vezes pode ser o trabalho que vai pagar ali as contas do seu propósito, né? Então, aqui, ó, a gente vai para algumas perguntas para reflexão, tá? Uma forma de nós descobrirmos, né, sobre o nosso propósito é nós pensarmos, refletirmos muito sobre a vida. Então, essa aula de hoje vai ser uma aula onde a gente vai ter muitas perguntas de reflexão. E eu vou querer que vocês anotem aí as perguntas que eu vou fazer. Eu quero que vocês me deem resposta, não para mim, né, mas para vocês mesmos aí no caderno de vocês. Respostas rápidas, mas eu quero que depois vocês tirem um tempo para poder responder mais profundamente essas perguntas, tá? De perguntas assim, respostas mais profundas às perguntas. Mais à frente eu vou dar alguns exemplos meus, aí vocês vão entender melhor como fazer esses exercícios, tá? Então aqui, ó, a primeira pergunta para reflexão. O que você faz hoje, né? O que eu faço hoje? O que que você acha? É o meu propósito ou é apenas o trabalho que sustenta ele? Mesmo se você não tem certeza do seu propósito, responde o que vem no seu coração. Se aquilo que você faz hoje, se o que você faz de trabalho, né? Se ele é o seu propósito ou ele é apenas o trabalho que sustenta o seu propósito? Qual que é a noção assim que você tem? A primeira resposta que vem aí no seu coração, coloca aí no seu caderno, tá? Porque é muito importante essas perguntas que a gente faz e a gente responde sem pensar muito. Porque geralmente sempre essa primeira resposta que vem tem alguma coisa a ver com a verdade. E aí, a outra pergunta para reflexão. O meu trabalho atual, o que que você acha? Ele te aproxima ou ele te afasta do seu propósito? Você acha que o que você faz, você acha que tem alguma ligação? Ele está te aproximando ou ele está te afastando do propósito? Então, coloca aí, se aproxima ou se afasta a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá? A primeira noção que vem à sua cabeça, à sua mente aí. Tá ok? Essa primeira parte vocês conseguiram aí responder? Então, eu vou passar aqui para frente, tá? Então, vamos entrar lá. Nem todo mundo vai viver do propósito, mas todo mundo pode viver com propósito. Isso aqui eu posso falar para vocês com certeza. Todos nós podemos viver com propósito. Por quê? Porque ninguém vem no mundo por acaso. Ninguém veio ao mundo por acaso. A Bíblia fala, o que que a Bíblia fala sobre isso? Que Deus ele tem um plano para gente, né? A Bíblia fala que Deus já escreveu todos os dias da nossa vida no livro dele. Então, o que que Deus escreveu ali sobre a sua vida no livro? Tem uma história sobre você. A Bíblia também fala que Deus tem planos para você. A Bíblia fala que a gente pode escrever o nosso plano, mas o plano final é aquele que Deus escreveu. Então, quer dizer que ele tem um plano.
A Bíblia fala que Deus já escolheu cada um de nós quando a gente estava no ventre da mãe da gente ainda, uma substância ainda informe. Ele já viu os nossos dias todos ali, ele já escreveu, já nos escolheu. Então, com certeza, todo mundo pode viver desse propósito, mas nem todo mundo vai viver do propósito. Por quê? Porque muitas vezes nem todo mundo tem a mente voltada para poder entender qual que é o meu propósito. E tem uma história também que é assim, olha, todo pai, por exemplo, a gente tem um filho, todo pai já pensa o que que quer, o melhor que quer para o seu filho, né? O pai, ele pensa, ele cria uma história e fala, eu quero que o meu filho viva isso, eu quero que o meu filho tenha isso, que ele seja isso. Mas nem sempre o filho vai viver aquela história que o pai desenhou para ele, porque vai chegar lá na frente, ele vai tomar algumas decisões que vai fugir, né, daquilo ali. Então, pode acontecer, né, na nossa vida, da gente sempre estar querendo fugir, o tempo passa, você sempre fugindo ali do seu propósito, né? Mas é claro que Deus sempre vai te alinhar nele. Então, quanto mais você tenta fugir, mais Deus vai ali tentar te alinhar, e esse caminho pode ser mais demorado, porque às vezes você está fugindo tanto, né, que o caminho vai demorar mais. Por exemplo, o povo de Israel, eles poderiam ter chegado na Terra Prometida com alguns meses, e eles demoraram 40 anos. Né? Por quê? Né? Por causa de várias coisas erradas que estavam ali dentro deles, né? Desobediência e tudo mais. Então, quanto mais alinhados a gente está ali com Deus, mais rápido a gente consegue chegar para poder cumprir, entender o nosso propósito, tá? Então, assim, todo mundo pode viver uma vida com propósito, né? Basta a gente querer e buscar, né? E ir para essa busca. Então vamos lá, o que que é propósito? Eu coloquei aqui várias definições de propósito. Por que eu coloquei várias? Eu vou começar a citar uma por uma aqui. Eu coloquei várias definições de propósito porque talvez vai ter uma delas que vai se encaixar mais para você, que vai fazer mais sentido para você. Talvez eu vou colocar a primeira frase, não faz sentido, mas quando eu colocar a segunda vai fazer. Então eu coloquei aqui várias frases que definem propósito para que alguma frase possa ter algum bater ali com você, com o seu íntimo, tá? Então, aqui, olha, o que que é propósito? A primeira definição é a missão de vida que Deus te chamou para cumprir na Terra. Então, como eu falei, Deus ele tem uma missão para cada um de nós. Então, ele já te chamou para cumprir essa missão. A palavra de Deus fala que nós temos, nós já somos predestinados ali para a vitória, para o nosso propósito. Então, ele já nos chamou para cumprir um propósito na Terra. E o seu propósito é essa missão de vida que você tem que cumprir aqui. É algo que já está dentro de você, já está implementado aí dentro de você. É a ideia central que rege a sua vida. Então, o seu propósito é aquela ideia central que rege a sua vida. Daqui a pouco eu vou estar mostrando aqui para vocês as ideias, né? O que aconteceu na minha vida que eu vejo regendo a minha vida para dar alguns exemplos para vocês. Mas tem uma história. Cada um de vocês que estão aqui tem uma história. Tem algo que aconteceu na vida de vocês, tem algum evento, alguma coisa marcante, tem eventos que se repetiram várias vezes. E é muito importante vocês pararem um tempo para começar a pensar qual que é essa ideia central que tem regido a minha vida, né? Então, por exemplo, não eu vou contar a minha história, mas no final, tá? No final no final aqui das definições, eu vou mostrar para vocês qual que é a história central que rege a minha vida para trazer como exemplo para vocês, tá? E aí vocês vão procurar na vida de vocês algo que é mais ou menos parecido, não com o meu propósito, mas da forma que eu encontrei isso aí, essa ideia central. É por que eu faço o que eu faço. Então, se eu faço isso que eu faço, tem um porquê. E o porquê é esse propósito. É o que vai te levar a fazer escolhas e selecionar as pessoas que vão andar com você. Então, assim, eu tenho um propósito definido. O meu propósito, né? O meu propósito é o quê? O dom que Deus me deu é ensino. Então, o que as pessoas mais me elogiam é a forma que eu ensino, a forma que eu explico as coisas. Tem pessoas que falam assim, Aline, quando outras pessoas explicam, eu não entendo, mas quando você fala, eu consigo entender. Eu quero que você me explique. Tem pessoas que, lá na Hubs, né? Tem pessoas que falam assim, Aline, eu queria que você fizesse reunião comigo, porque quando você fala, eu entendo.
Então, assim, Deus colocou em mim esse dom de ensinar, um dom de ensino. Então, e Deus me deu oportunidades para ensinar para várias pessoas. Teve histórias, lutas na minha vida que eu passei, eu enfrentei, eu consegui vencer, mudar de nível e hoje eu tenho autoridade para ensinar pessoas nessas áreas, né? Que eu já tive problemas na área financeira. Quando a minha primeira empresa, quebrei cabeça na minha primeira empresa. Então, tudo isso foi histórias que eu enfrentei, eu venci e hoje me dão autoridade. Então, o meu propósito, ele me leva a fazer escolhas. Se eu sei o que eu tenho que fazer na vida, eu vou saber escolher melhor. Por quê? Quando aparecer alguma proposta, por exemplo, alguém chegar assim, Aline, vamos abrir uma empresa de cleaning juntos? Essa não é a escolha que eu vou fazer, porque não está dentro do propósito que Deus me chamou para fazer. Né? O propósito que Ele me deu para ensinar pessoas. Né? Então, eu tenho que usar o meu tempo para ensinar, para criar aulas. Eu estava domingo criando essa aula aqui. Né? E é uma coisa que eu faço, ninguém precisa nem me pagar. E nem tá pagando, né? Nós estamos aqui de graça, feliz, e saio daqui energizada, feliz. Eu contei hoje para uma pessoa que eu acho que vocês não sabem, né? Assim, eu não comentei isso com vocês, eu vou falar hoje. No nosso primeiro workshop, que foi de março, eu tinha chorado tanto um dia antes, eu estava numa situação tão difícil um dia antes do workshop, eu estava muito mal um dia antes. Mas no dia do workshop eu falei, agora eu vou levantar aqui, sacudir a poeira e vou dar o meu melhor aqui nessa aula. E quando eu terminei, eu estava tão feliz, eu estava tão assim realizada, uma alegria que entrou no meu coração. Então, quando você cumpre o seu propósito, a alegria invade o seu coração, porque você tem certeza que está fazendo, é algo assim maravilhoso que quando que você sente. Sabe isso? Então, essas são as escolhas, esse é o lugar que eu tenho que estar. Porque eu sei que é esse lugar. E ele te ajuda a selecionar pessoas que vão andar com você. Por que que eu e a Aline Bramet andamos juntas, né? Se vocês não sabem, já fazem 3 anos que a gente está andando juntas. A gente começou no namoro, né, Aline? Começamos no namoro, assim, entre aspas, né, gente? A gente começou fazendo, a gente começou fazendo as nossas lives, né, há 3 anos atrás. Vai fazer 3 anos agora em agosto que a gente nos unimos forças para a gente poder ensinar. Então, a gente seleciona pessoas para andar como? Que pessoas são essas? Pessoas que têm os mesmos valores que a gente tem, não o mesmo certinho, mas semelhantes. Valores semelhantes, um propósito semelhante, uma missão semelhante. E a gente anda com essas pessoas. A gente começou lá atrás a fazer live, daí a pouco a gente falou: ah, vamos criar uma comunidade? Daí a pouco a gente falou: ah, vamos criar um curso, vamos criar um workshop. Aí depois a gente falou: vamos casar? Né, Aline? Vamos oficializar esse negócio? Vamos abrir empresa? E aí a gente abriu a empresa. Hoje nós somos sócias. Por quê? Né? Porque nós selecionamos as pessoas certas para andar. Né? A gente anda uma com a outra e vocês andam com a gente. Por que que a gente está aqui? Né? Vocês são as pessoas certas, que estão nos lugares certos, estão andando tem um grupo de pessoas aqui que também são as pessoas certas para estar com vocês. São todas as pessoas que estão buscando conhecimento. Então, quando você descobre o seu propósito, te ajuda em fazer as escolhas certas e andar com as pessoas certas também. Fazer negócio com as pessoas certas, que têm valores idênticos e que têm também um propósito idêntico ao seu, tá? A Cláudia falou que agosto tem festa, dupla perfeita, estou agarrada nelas. E a Cláudia, né, Ana Cláudia, o primeiro aniversário nosso, a gente nunca vai esquecer, porque o primeiro aniversário foi a Cláudia que nos lembrou, porque a gente nem estava lembrando que era o nosso primeiro aniversário. A gente teve que voltar nas lives lá atrás, no feed lá do Instagram, para poder ver quando foi que a gente fez a primeira live. E aí tinha sido em agosto. Né? Agora, esse ano, sabe o que que eu fiz? Já tem uma semana ou duas que meu alarme está pitando, falando aniversário da comunidade das Alires. Já me avisou que eu coloquei um monte de alarme agora, que não tem como mais esquecer, que é o aniversário. Então, assim, é isso aqui, ó, o propósito vai nos levar a fazer escolhas certas e selecionar as pessoas certas. O propósito, ele é o destino, é para onde você está indo, para onde que eu estou indo. Para onde que eu estou indo? Eu estou indo pra toda oportunidade que tem de palestra, todo mundo que me chama para poder dar aula, para ensinar alguma coisa. Quando a pessoa me chama, quando Deus fala no meu coração, Aline, escreve um livro.
É nesse caminho que eu estou indo, do meu livro. Daqui a pouco ele tá saindo, tá? Acho que deve sair em setembro. Tive a reunião hoje. Outra pessoa me chamou, Aline, a gente vamos fazer esse projeto, tem a ver com o meu propósito? É esse destino que eu estou indo. Vamos criar aqui os nossos workshops na comunidade das Alines? Vamos criar as aulas? Vamos fazer o canal do YouTube? Vamos trabalhar com marketing? Tudo isso é o destino que a gente tem. Por quê? Porque a gente tem o propósito já definido, né? Para onde que a gente está indo? Outra coisa, ele está alinhado com seus dons e talentos. Então, outra coisa que vocês precisam olhar para vocês e falar: qual que é o meu dom? Qual que é o meu talento? Quais são as minhas habilidades? Né? O que que eu faço que as pessoas me elogiam? Acho que até o próximo aqui, ó. Não, não tá aqui. Acho que tá no outro, numa outra. Ah, tá na parte das perguntas. Então, assim, ó, o que que eu faço que as pessoas me elogiam, né? Então, procure entender sobre isso. O propósito é a missão, né? É o que que eu faço para chegar nesse destino. Então, tudo que eu faço todos os dias é a minha missão. É o que eu estou fazendo para chegar nesse destino, para chegar nesse propósito, né? E a missão, que é o que a gente está fazendo todos os dias, ela está ligada com a dor que isso aqui é muito importante, olha, está ligada com a dor que nós passamos e vencemos. Assim, nós criamos autoridade para ajudar outros a não passarem pelo que nós passamos. Quem vive uma vida de propósito, ele tem que pensar assim: olha, aquela escuridão que eu passei, ninguém vai passar por aquilo. Aquele momento ruim que eu passei, quem estiver na minha frente não vai passar por aquilo, porque eu vou ajudar essas pessoas. Então, assim, quando a gente falou ali atrás, né, que é para a gente olhar a nossa vida, olhar a ideia central, o que que rege a nossa vida, eu vou dar o exemplo da minha vida, e aí eu quero que vocês procurem também eventos assim na vida de vocês que tenham alguma semelhança, mas é claro, voltado para o que vocês passaram, tá? A primeira coisa, né, quando eu estava com 7 anos, foi a primeira oportunidade que eu tive de falar ao público. Eu tinha 7 anos, ia ser o Dia das Mães na escola, e a minha mãe me ensinou uma poesia que ela tinha aprendido quando ela era criança. Ela me ensinou essa poesia, e aí eu cheguei para a professora e falei assim: olha, professora, não lembro o nome dela mais. Eu quero, Dia das Mães, minha mãe me ensinou a falar uma poesia e eu quero recitar essa poesia. E aí, aquela professora falou: tudo bem, pode recitar a poesia. Foi chegando perto do dia do evento, a professora virou para mim, eles estavam organizando, né, tudo a ordem de quem ia falar. Ela virou para mim e falou assim: Aline, você não quer deixar a fulana, a coleguinha, né, não lembro o nome da coleguinha, você quer deixar ela falar a poesia no seu lugar? E naquele dia, o que aconteceu naquele dia, que eu lembro o sentimento até hoje, um sentimento tipo de rejeição. Por que que a professora escolheu a outra menina e não quer que eu fale? Por quê? Será que ela acha que eu não sei falar? Será que ela prefere a menina do que eu, mais do que eu? E eu fiquei tentando, ali na hora eu senti, né, com 7 anos de idade, eu senti que a professora gostava mais da outra menina do que de mim. A outra menina era mais especial do que eu. Só que naquele dia, para mim, eu vejo hoje, olhando para a minha história, eu vejo hoje que aquele dia foi crucial na minha história. Porque naquele dia, eu, uma criança de 7 anos, diante do professor, que é uma autoridade, eu virei para aquela professora e eu falei: não, eu que quero falar poesia. Porque essa poesia foi a minha mãe que me ensinou. Então eu não quero que outra criança fale a poesia, eu quero falar. E aí a professora falou: não, tá bom, então você pode falar. E aí, naquele dia das mães, eu subi aí no palco, um pátio lotado de crianças, era uma escola municipal, então vocês imaginam o tanto de crianças tinha naquela escola, professor, os pais, né, os irmãos dos alunos, os avós, parentes, estava lotado de gente. Eu subi ali, peguei o microfone e recitei aquela poesia, né? E a poesia foi assim, ó: minha mãe, minha mãezinha, minha doce companhia. Se não tivesse a mãezinha, como infeliz eu seria. Minha mãe, meu santo amparo, minha consolação. Quero-te muito, mãezinha, de todo o meu coração. Era uma poesia pequenininha. Minha mãe tinha estudado numa escola de freira, então ela tinha aprendido essa poesia numa escola de freira. Ficou na cabeça dela, ela me ensinou. E quando eu estava ali com 7 anos, essa poesia que eu falei ali. E o que aconteceu na minha vida depois disso? Foi crucial na minha vida, porque desse dia em diante, algo aconteceu, talvez assim, talvez não, no mundo espiritual, alguma coisa aconteceu que todas as portas se abriram para mim para falar ao público.
Depois desse dia, eu fui oradora de todas as turmas que eu formei. Eu fui, quando eu era adolescente na igreja, eu era professora dos adultos, da classe de adultos, assim, adolescente. Eu sempre fui líder de adolescente. Eu fui mestre de cerimônia em aniversários de 15 anos, em casamentos, em outras formaturas. Eu tive, assim, em vários lugares. Eu lembro que quando eu estava ainda com uns 10 anos, eu fui convidada para fazer parte de um teatro que ia ser apresentado na cidade, na minha cidade. Eu tinha que ser a pessoa que ia narrar todo o teatro. Era aquele teatro da Dona Baratinha. Sabe quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Então tinha essa historinha, né, de antigamente da Dona Baratinha, uma história famosa que contava para as crianças. E ali eu que narrava, né? Porque como era todo mundo criança, ninguém falava o texto, né? Tinha as pessoas que narravam. E aí eu ficava ali narrando, tipo como um mestre de cerimônia mesmo, com o microfone narrando aquilo ali. Depois, né? Passando assim bem à frente, eu entro num curso para aprender, acabo dando aula. Né, foi assim que eu me tornei mentora, né? Foi eu e a Aline fazíamos uma mentoria de negócios, né, com o Marcel. E aí, ali na mentoria, acabou a mentoria, a gente foi convidada para ser mentora. Quando eu organizei minhas finanças, eu entrei num curso de investimento para aprender a investir o meu dinheiro. Acabou que eu fiquei dando aula nesse curso por várias turmas. Então, assim, é algo natural. Eu não preciso forçar. Eu não preciso forçar. Teve um dia que eu fui num evento de palestras para palestrantes em Miami, e quando eu voltei, eu senti Deus falando no meu coração: escreve uma palestra. E eu falei, mas eu não tenho, eu pensei, mas eu não tenho nenhuma palestra, ninguém me convidou para dar palestra, por que que eu vou escrever palestra? Mas eu senti forte no meu coração, falando assim: olha, tudo que você aprendeu está fresco na sua mente, então escreve a palestra agora. E eu cheguei em casa, eu reservei um tempo todo dia na minha agenda e fui ali montando a palestra por partes. No dia que eu terminei a palestra e eu pensei, e agora? A palestra está pronta. Uma pessoa me mandou mensagem falando assim: Aline, estou fazendo um evento em Miami, eu queria que você palestrasse nesse evento. Olha que interessante. Então, assim, é, as coisas vão acontecendo, sabe? As coisas vão acontecendo nessa área ali, que eu descobri que é. Então, essa é uma história que se repetiu na minha vida por várias vezes. E eu estou contando essa história para perguntar para vocês: qual é a história que se repetiu por várias vezes na sua vida? Eu quero que você reflita sobre isso, porque nada na sua vida é por acaso. Nada é por acaso, nada que aconteceu na sua vida é por acaso. Então, qual a história que se repetiu na sua vida? Eu quero que depois vocês pensem nisso e reflitem sobre isso. A primeira coisa é isso. Qual que é aquela história? Qual que é o seu dom, o seu talento, né? Então, meu dom sempre foi falar ao público, ensinar. Esse é meu dom, é minha habilidade. A segunda coisa, qual que é a dor que você enfrentou? Qual é a dor que você enfrentou e venceu? A dor que eu enfrentei e venci foi nas finanças. Eu fui quebrada financeiramente. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu fui gastando tanto que eu fiquei endividada. Eu estava com dívidas e eu cheguei a declarar falência. Eu tive uma época da minha vida que eu fui ajudada financeiramente por outras pessoas. Pessoas chegaram na minha casa de mês a mês com envelope, com notinhas de dinheiro ali dentro, para me ajudar, porque eu passei por uma fase que eu não tinha condições de pagar minhas contas. E aí, depois dessa época que eu declarei falência, que eu falei, uau, eu tô numa situação muito difícil, que é um fundo poço financeiro. E aí virou a chave e eu fui buscar ajuda. E aí eu encontrei um mentor de finanças que me ajudou a organizar meu dinheiro, a pagar minhas dívidas. E aí quando eu paguei minhas dívidas, eu falei, nunca mais volto para dívida, nunca mais eu compro nada financiado. E eu fiz isso, tenho cumprido, né? Desde 2017, que quando foi que eu paguei minha última dívida. Depois o dinheiro começou a crescer na minha conta bancária, aumentar. E eu fiquei preocupada, pensando, o que que eu vou fazer com esse dinheiro? Porque não é bom ficar deixando tanto dinheiro na conta do cheque, né? Ou do savings do banco. Eu tenho que aprender a investir. E aí eu fui lá buscar investimento, buscar como investir. Ao mesmo tempo que eu fiz isso, eu abri a minha primeira empresa. E ali na primeira empresa, eu estava até refletindo sobre isso hoje, eu achei tão engraçado, que na minha primeira empresa foi aonde eu quebrei a cabeça para investir, para empreender.
A minha primeira empresa, ela para mim é um lugar que eu quebrei a cabeça para poder empreender. Eu não sabia muito bem como funcionava a regra do jogo aqui. Eu comecei fazendo o que eu achava que era certo. Então, eu quebrei muita cabeça na minha primeira empresa, mas ali eu comecei a dar uma virada de chave naquela primeira empresa. Na minha segunda empresa, hoje, quando eu olho, eu vejo que foi um lugar para eu aprender. A minha segunda empresa foi o lugar que foi a Hubs, né? A Hubs, eu fui sócia da Hubs por 2 anos e meio. Eu saí da sociedade, eu não sou sócia mais, né? Agora eu sou só parceira na Hubs, né? Continuo sendo parceira deles, mas saí porque eu entendi que o meu tempo que eu fiquei ali, 2 anos e meio, era um tempo de aprendizado. Caminhar com contador, caminhar com CPA, caminhar com consultor financeiro estratégico, foi um lugar que eu aprendi muito. Enquanto eu estava ali na Hubs, Deus me deu um outro comando. E o ano passado, ele falou comigo assim: Aline, escreve um livro. E aí eu comecei, reservei um tempo na minha agenda todos os dias, 1 hora por dia, todos os dias de manhã eu escrevi um capítulo do livro. E agora o livro vai sair, né? A gente vai começar a criar imersões e algumas coisas em cima do livro, mas eu entendi que a minha segunda empresa foi um lugar de aprendizado, onde eu pudesse aprender muitas coisas que eu não sabia muito bem quando eu tinha minha primeira empresa. E agora, nessa nova fase agora da minha nova empresa, né, que é a Aline Borges Consulting, é onde que eu vou colocar tudo isso agora para rodar, né? Tudo isso que eu aprendi, todo esse conhecimento e viver, né, e fazer aquilo que eu realmente amo, que é ensinar, né? Enquanto eu estava ali, eu ficava pensando o que que eu estou fazendo aqui, porque eu não, uma coisa que eu nunca gostei é contabilidade. Né? Eu nunca gostei de contabilidade. O que que eu estou fazendo aqui? Mas depois eu entendi que foi um processo. Eu tinha que passar por ali, porque a gente vai aprender daqui a pouco, um pouquinho mais, vivendo o propósito, vocês vão entender, mas eu vou adiantar um pouquinho o assunto. Quando você entende o seu propósito, um dos passos é você buscar conhecimento e virar um perito naquela área. Você tem que ficar muito bom naquela área. Então, eu já sabia o meu propósito, mas eu precisava de me tornar perita. Então, durante esse tempo que eu fiquei 2 anos e meio ali andando com pessoas com conhecimento bem mais elevado do que o meu nessa área, né, de empreendedorismo, de empresas nos Estados Unidos, foi aonde que eu consegui elevar, né, esse nível de conhecimento, para agora poder realmente ensinar com autoridade para as pessoas, porque são ensinamentos que vieram de um CPA, de um contador, né, de um consultor financeiro estratégico. Então, agora é a hora de fazer o negócio funcionar. Então, em resumo, né, essa aqui é a minha história de como eu descobri ali, como eu entendi na minha vida ali como que o que é o meu propósito. Mas a gente vai passar aqui para frente, eu vou fazer algumas perguntas para vocês refletirem, mas a gente vai ter um ponto aqui que a gente vai falar sobre como que vocês descobrem o propósito de vocês, tá? Então aqui, ó, a pergunta que eu vou trazer para vocês agora para reflexão que vocês têm que escrever e eu quero que vocês deem a resposta aí no caderno de vocês, tá? Qual a dor que você passou, venceu e pode ajudar outros a vencer também? Qual que é a dor a grande dor que você passou? O que que você enfrentou aí na sua vida? O que que foi uma situação difícil, um momento mas que você conseguiu passar? Você passou por essa dor, você conseguiu vencer essa dor e hoje você, se tiver alguém passando por essa dor, você pode ajudar pessoas a vencerem essa dor também. Então, eu gostaria que vocês olhassem para a história de vocês. Todo mundo passou por uma história de dor. Então, eu passei pela minha e cada um de vocês passou. Qual foi a grande dor que vocês passaram? Hoje, eu quero que vocês me dêem uma resposta mais curta. Mas depois eu quero que vocês trabalhem nessas respostas para aumentar elas, tá? E daqui a pouquinho eu vou dar aqui para vocês um passo a passo de como que vocês vão fazer isso. Seguindo em frente agora como que vocês vão descobrir o propósito de vocês? Então vamos lá. Como descobrir o meu propósito? Primeira coisa, para mim é o mais importante, através do autoconhecimento. Não tem como descobrir o seu propósito se você não buscar esse autoconhecimento. E como que eu descobri o meu propósito? Como que eu busquei esse autoconhecimento? Fazendo o auto-coaching.
Eu não, algum de vocês aqui coloca no chat para mim. Vocês já fizeram auto-coaching? Você coloca se sim ou não, se você já fez. Sim ou não, se você sabe ou não sabe o que que é, ou se você já fez. A Fabi falou que nunca fez o auto-coaching, não sabe fazer, nunca fez, não sabe. Mas alguém aqui já fez? A Maria Luísa falou que ela já fez o auto-coaching. Ok, Malu. Então vamos lá. O que que é o auto-coaching? Como que você faz o auto-coaching? Eu tenho um caderno ali, ele não está aqui, ele está guardado ali, que é um caderno que eu usei para fazer, que eu uso para fazer o auto-coaching. O que que é auto-coaching? O auto-coaching é você fazer perguntas para você. Você vai fazer perguntas para você e você vai começar a escrever sobre aquilo, tudo que vier na sua mente. Você começa, por exemplo, como que eu comecei a fazer meu auto-coaching? Eu peguei algumas áreas da minha vida que eu não estava feliz. Algumas áreas que eu queria melhorar, que eu não estava satisfeita ainda do jeito que estava. E aí eu comecei e eu perguntei, por que que nessa área da vida eu não estou satisfeita? E aí eu comecei a falar do meu presente. Você começa falando do seu presente. Por que que você acha que não está satisfeito? O que está acontecendo que você não tá deixando você satisfeita? Então você vai escrever tudo ali do seu presente. Daí a pouco você vai começar a buscar no seu passado indícios por que você está vivendo isso. E a sua mente vai começar a trazer para você histórias, e você vai escrever todas essas histórias que vierem à sua mente, tá? Então, um ponto, deixa eu só voltar aqui, porque aqui ainda está dentro do auto-coach. Então, um ponto, vou mostrar para vocês, eu vou assim, vou ser bem vulnerável aqui, tá, gente? Porque é uma aula de propósito, então a gente tem que ser assim, bem vulnerável para poder trazer isso aí para vocês também, tá? Então, aqui, uma área da minha vida que eu fiz auto-coaching e que eu comecei a descobrir coisas que trouxeram um novo conhecimento assim para mim. Eu escrevi no meu caderno, né, ali de auto-coach uma vez, uma área que eu não estava satisfeita, porque por exemplo, no meu relacionamento conjugal, né, no meu casamento, quando eu estava casada, uma coisa que eu coloquei é que eu não estava satisfeita porque eu sentia que eu era como se fosse líder ali no casamento. Sabe, que eu era, o casamento, a direção da família estava nas minhas mãos. E eu achava isso muito pesado, porque se desse errado, eu sentia que a culpa ia ser minha. Mas é eu que tinha que dar direção para a família. Eu sentia esse peso nas minhas costas de dar direção. Tudo estava nas minhas mãos, tudo nas minhas costas para resolver. E aquilo era muito pesado para mim. Eu sentia aquilo muito pesado para mim. E aí eu fiz essa pergunta: por que que os relacionamentos que eu entro, eu acabo sendo a pessoa que tem que tomar a frente do relacionamento, a frente de tudo, que tem que direcionar tudo, que tem que dar direção, que tem que falar o que vai fazer, para onde que vai seguir? Isso é muito pesado, eu não quero isso. Por que que eu tô atraindo isso? E aí eu comecei falando tudo que eu não estava gostando e tudo que tinha acontecido. Olha, eu que tenho que resolver sobre isso, é eu que tenho que falar. O que que você vai comprar casa, se não vai, se vai investir, se não vai, o que que vai fazer com o dinheiro, se a criança vai fazer o esporte, se não vai, se, sabe, tudo estava na minha mão, e eu comecei a escrever. E eu comecei a escrever tudo que eu estava insatisfeita com relação a isso, tudo presente. E daí a pouco eu comecei a buscar na minha história isso se repetindo de alguma forma. E aí eu comecei a lembrar, comecei lá na minha casa, e eu comecei a lembrar que a minha mãe também era assim. A minha mãe, ela também, ela era tipo a líder na casa, ela que decidia, ela que falava se ia comprar a casa, se ia vender a casa, ela que tomava as decisões. Eu falei assim, uau, minha mãe também, ela tinha essa liderança nas costas dela. E aí, começando escrevendo sobre ali, e eu começava a escrever, comecei a anotar histórias da minha mãe sendo líder, coisas que ela fazia sendo líder. E aí eu comecei a escrever, tudo que eu lembrava que ela fazia. Daí a pouco eu lembrei da minha avó. Eu falei, gente, a minha avó também era a líder da casa. A minha avó que trabalhava, que fazia as coisas, e meu avô tomava conta da casa, cozinhava. Meu avô que fazia as comidas gostosas. A gente ia para a igreja, quando chegava, meu avô estava com a comida toda pronta. E eu falei, nossa, isso aqui já veio lá da minha avó, depois veio para minha mãe, e agora eu estou vivendo isso, eu estou repetindo esse padrão. E se eu não quebrar esse padrão, a minha filha vai viver isso. Então, isso aqui é algo que eu tenho que resolver.
Então, tem um versículo bíblico que ele fala assim: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você faz o auto-coaching, quando você começa a perguntar para você por que que isso não está indo bem na sua vida, e você começa a falar do presente, mas você começa a buscar no seu passado situações parecidas na família, no passado, você começa a ver a verdade, a sua mente começa a te lembrar de coisas que às vezes você não estava nem lembrando antes. Eu lembrei de coisas assim da minha avó, da minha mãe, que eu não estava nem passava pela minha cabeça mais. Mas fazendo auto-coaching, essas histórias começaram a vir à tona. Porque você lembra de uma coisa e vai escrevendo, a mente vai puxando outras coisas mais profundas. E através dessa verdade sendo né, liberada para você, é que você encontra essa libertação. Então, da mesma forma, quando você faz o auto-coaching nessa área do propósito, você começa a descobrir o seu propósito. Por quê? Porque o propósito está ligado com o dom e o talento que você tem. Então, aquilo que as pessoas te elogiam. As pessoas me elogiam pela forma de eu ensinar. Né? Eu tenho o dom de ensinar. Qual é a dor que eu venci, que eu sofri e eu venci? E hoje eu tenho autoridade para falar. Eu posso falar sobre finanças. Quando alguém chega para mim e fala assim, Aline, eu tenho um problema financeiro. Eu sei o que que é ansiedade no teu dia de pagar a dívida. Eu sei o que que é quebrar a cabeça na empresa porque não sabia fazer o certo ali. Eu sei o que que é isso. E eu consegui superar, vencer tudo isso. E hoje eu posso chegar com autoridade e falar para as pessoas como que você faz para você organizar as finanças da empresa, como que você faz para você organizar isso aqui, como que você empreende melhor aqui nos Estados Unidos. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, Aline, eu nunca vi dinheiro sobrar na minha conta, que já aconteceu de empresária do Clean chegar para mim e falar assim, Aline, nunca vi o dinheiro sobrar na minha conta. E aí eu fui ajudando ela ali com aquilo que eu montei, que eu ensinei, e passou um tempo, ela entrou em contato comigo e falou assim, Aline, pela primeira vez, eu vi US$ 7.000 na minha conta. Eu nunca tinha visto dinheiro na minha conta, é a primeira vez. Por que que isso aconteceu? Não é? Porque passei pelo processo, né? Passei por essa dor, venci e hoje eu posso ensinar com autoridade para as pessoas. Então, no auto-coaching, você vai trazer tudo isso à memória. Você vai buscar, né, na sua história, o que que você tem para oferecer para o mundo, como que você, né, o que que você é mais elogiada ali, quais os seus dons, seus talentos, suas habilidades, e qual a dor que você venceu. Porque as pessoas que vão te ouvir, eles não querem saber, não é da sua vitória. As pessoas querem saber quais são as derrotas que você teve, que você conseguiu vencer, né? Eles querem ver você também, porque todo mundo está lá passando uma vida, uma situação difícil. Tem um monte de gente passando uma situação difícil. E eles querem ver como que você, sobre a sua situação difícil, e ver como que você conseguiu superar aquilo para eles superarem também, usar o seu exemplo. Então, o auto-coaching, para mim, para descobrir o meu propósito, para mim foi fundamental. E eu fiz esse auto-coaching nesse caderno do curso. Quando me fez essa pergunta, eu vim cá e comecei a escrever. Aqui na parte dessa pergunta, eu vim e comecei a escrever. Aqui falou assim, ó, aquela pergunta, né? Qual a ideia que sempre te regeu? Lembre de eventos da vida que eram semelhantes. E aí eu coloquei, ó, falar ao público, 7 anos na escola, comecei a pregar com 18 anos, declamava poesia em eventos, eu nem falei isso aqui, mas eu falava, eles me chamavam para falar poesia em eventos. Eu era mestre de cerimônia em casamentos, festa de 15 anos, de professora. Eu brincava de escola na minha casa, mas a gente brincava de escola. Eu fiz magistério, não sei por que fiz, mas isso aí não é por acaso, né? Fui professora de escola dominical na igreja. Então, assim, eu comecei a escrever várias coisas semelhantes que me mostram isso aqui. Então, eu comecei, usei o caderno para fazer meu auto-coaching. Então, eu quero incentivar vocês grandemente para vocês fazerem o auto-coaching aí de vocês também, tá? O propósito, ele já foi instalado em você desde o dia que você nasceu. Então, não tem uma pessoa que não tenha propósito. Todos nós temos propósito e eles já foram instalados em nós quando nós nascemos.
Então, quando você nasceu, já foi instalado em você aí o seu propósito, está dentro de você aí. E tudo que você viveu, ele te leva para o seu propósito. Tudo que você viveu te dá pistas do seu propósito. Deus deixou pistas na sua vida todinha. Da onde que ele está te levando? Mesmo quando você tentou fugir, igual Jonas, né? Às vezes a gente tenta fugir do nosso propósito, mas acaba que você volta lá e tem que ir para a linha de novo. Então ele já está dentro de você. Agora vamos nas perguntas para refletir, que é o que vocês vão fazer o auto-coaching de vocês, tá? Quem é você? Quem você é? Né? Quem que é você? Né? Quem é a Cláudia? Quem é a Rose? Quem é a Renata? Quem é a Simone? Quem é a Marta? Quem é a Kelly? Quem é a Fabi? Quem é a Aline Brummett? Né? Quem é a Aline Borges? Então você vai perguntar aí para você quem é você. E você vai escrever no seu caderno tudo quem é você. A segunda pergunta que eu quero que você escreva: quais os seus dons? Quais as suas habilidades? O que que as pessoas te elogiam? Escreve aí, escreve até, ó, fulano falou que eu sou isso. Eu lembro que uma pessoa uma vez mandou escrever uma carta para mim, acho que está até aqui na minha Bíblia. Eu fiz uma brincadeira dessa em uma das minhas Bíblias, né? Porque eu tenho um monte de Bíblia aqui. Em uma das minhas Bíblias, uma vez eu era líder de Eu era líder dos líderes de célula. Então, os líderes de pequenos grupos, eu era líder deles, né, de todos eles. E aí, de vez em quando, eu juntava com os líderes, e a gente fazia algumas reuniões, né? E, e aí a gente fez essa brincadeira, eu fiz essa brincadeira com eles, né, para eles escreverem, porque às vezes a gente não consegue, acho que tem dificuldade, né, em descobrir qual que é o nosso dom, qual que é o nosso talento, o que que a gente é bom. Pergunta para outras pessoas, né? Isso aqui nem tem data, mas isso aqui assim é muito antigo. Então, olha bem que ela colocou. Isso aqui tem muitos anos atrás, viu? Muitos anos mesmo. Ela colocou assim: Amada, você é uma bênção. Eu te admiro muito em vários aspectos, como espiritual, físico, intelectual, emocional e outras áreas. Dizem que você planeja tudo com muita antecedência. Isso é para mim uma qualidade que eu tenho buscado, mas parece que ela foge de mim. Ela foi e colocou risos, né? Então, assim, ela falou: eu gosto das formas que você ministra e da maneira como Deus te usa, da sua personalidade. E aí ela começou a falar de tudo que ela achava, tudo que ela via, né? A forma como eu fazia as coisas. Então, da forma de organização. Então, eu sou uma pessoa que gosta das coisas organizadas, eu gosto de fazer minha agenda direitinho, com os horários. Eu não gosto que nada, eu tenho muita dificuldade quando as coisas têm que mudar, assim, da agenda, né? Quando muda rápido. Eu gosto de ter certeza do que vai acontecer no meu dia. Então, assim, qual que são os seus dons, suas habilidades? O que que as pessoas te elogiam, né? Organização. Começa a lembrar, fulano falou que eu sou isso, ciclano falou que ela gosta muito quando eu faço isso. Então, coloque ali, né, os seus dons. O que as pessoas te elogiam? A gente até falou aqui, né? E qual a ideia que sempre te motivou? Qual a ideia que sempre te motivou? Lembrar de eventos da vida que eram semelhantes, que é o que eu falei ali do meu caderno agora, né? Então, qual que é a ideia que sempre te motivou? O que sempre me motivou é fazer isso aqui, ó. Para mim, tá aqui. Quando eu termino isso aqui, minha adrenalina tá lá em cima, que eu tenho que até que dar uma acalmada para conseguir dormir. Né? De tão assim lá em cima que eu tô. Então, eu acho que eu consigo sair para aqui ainda para uma festa, sabe, isso aqui me energiza. Né? Então, assim, agora qual a ideia que sempre te motivou, que sempre te levou para frente, sempre te deu vontade de fazer aquilo? Nossa, quando me chamam para fazer isso, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer. Então, pensa, porque se Deus colocou isso dentro de você, Ele também colocou o gosto por fazer aquilo, né? Às vezes eu agradeço a Deus, eu falo assim: Deus, muito obrigada, porque, nossa, o meu propósito, eu amo fazer meu propósito. Nossa, não tinha propósito melhor para o Senhor me dar, porque eu amo fazer isso aqui. Mas é isso mesmo. Ele dá para a gente os propósitos que a gente vai amar fazer aquilo. Né? Porque como é que você vai viver de um propósito que você não gosta de fazer? Né? Então, é algo que você faz bem, tem habilidade para fazer aquilo, sente feliz de fazer aquilo ali. Então, aqui estão as perguntas. Vocês conseguiram anotar todas as perguntas para poder responder? Eu quero que depois vocês tirem um tempo, né? Quem tem filho, uma hora que tiver sem filho, uma hora que você estiver sozinha, tira um tempo assim, só você,
e comece a escrever sobre essas perguntas aqui, tá? Escreva sobre cada uma delas para que vocês possam, para que isso aqui possa começar a ficar, revelar, né? A verdade comece a revelar para vocês. E como viver com propósito? Como que vocês vivem uma vida com propósito agora? Então, vamos falar, né? Vamos pensar aqui. Vocês já pensaram sobre vocês? Vocês já tiveram mais clareza? Falaram assim, olha, é isso aqui que sempre aconteceu na minha vida. É isso aqui que as pessoas me elogiam. Então, ok, descobri o que que as pessoas me elogiam, o que que eu gosto de fazer, descobri, Aline. Então, agora, como que a gente vai viver disso, né? Primeira coisa, caminhar, a gente tem que caminhar intencionalmente todos os dias, tá? A gente tem que ser intencional. Se Deus me chamou para ensinar, eu tenho que ser intencional com isso. Esse dia eu estava pensando nisso, falei assim, eu tenho que procurar mais cursos de oratória, eu tenho que procurar mais cursos de palestrante, eu tenho que procurar mais cursos que eu possa aprofundar conhecimento, né? Todo dia reservar um horário para poder aprender mais sobre a minha área. A gente tem que ser intencional naquilo que é o seu propósito, o que você tem que fazer todos os dias. Então, primeira coisa, desenvolver quem você é, porque é tudo um reflexo, né? Então, assim, eu me desenvolvendo, eu vou desenvolver também a minha empresa, meu propósito, a forma como eu vou ajudar as pessoas. Então, em primeiro lugar, é você, é o seu autoconhecimento, é você se desenvolver. Então, assim, no se desenvolver, buscar mentorias, buscar cursos, tá? Para desenvolver o seu propósito. Mentoria, curso, inteligência, algum coaching, inteligência emocional, tudo para você poder buscar esse desenvolvimento, tá? De quem você é e de como você vai servir. Outra coisa é servir ao próximo. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né, eu formei em administração de empresas lá no Brasil e aqui eu formei em teologia. Então, eu sou formada também em administração e em teologia. Quando eu cheguei aqui, eu era só formada em administração, mas eu fui trabalhar limpando casa, fazendo babysitter, eu fui trabalhar nesses serviços. Mas só que eu não me sentia tão útil ali. Eu queria servir naquilo que eu gostava de fazer, é trabalhar com os empresários, fazer coisas assim. Como que eu comecei a minha jornada? Comecei fazendo trabalho voluntário. Eu peguei dois empresários da igreja, um era uma empresa de construção e o outro era uma empresa de car wash. Um era construção, o outro é car wash. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a fazer serviços voluntários para eles. Eu comecei a criar, eu criei logomarca para eles, eu criei envelopes personalizados, eu criei invoice, eu criei proposal. Na época eu fazia tudo no Excel, porque eu não tinha ideia ainda dos programas financeiros que tem hoje, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu criava as planilhas para eles fazerem proposal, para eles fazerem estimativa, para eles poder controlar a hora dos funcionários. Eu comecei a criar tudo isso de graça, até que uma pessoa viu que eu tinha feito e pediu para poder trabalhar na empresa dele. E aí eu trabalhei na secretaria da igreja, daí a pouco eu trabalhei para essa empresa de construção, aí daí a pouco um indicou o outro, aí foi indicando, indicando, aí que eu comecei a minha empresa, comecei a pegar os trabalhos, né? E comecei a me envolver nessa área. Deus começou a trabalhar no meu propósito de pouquinho a pouquinho, não aconteceu de uma hora para outra, foi um processo. Então, eu comecei fazendo trabalho voluntário para os empresários. E aí, até que eu montei a minha empresa, como eu contei para vocês, até que eu tive que entrar na mentoria para resolver o meu problema com a minha empresa. E aí, eu fui aprender e Deus foi trabalhando. Aí, eu fui para outra empresa, ganhei mais conhecimento. E hoje eu posso ensinar. Foi um processo que foi acontecendo de pedacinho em pedacinho, é igual um quebra-cabeça. As pecinhas foram só se juntando. Mas nesse processo todo foi servindo o próximo. Lá atrás foi de forma voluntária. Então, o nosso propósito nunca vai ser a respeito de nós mesmos, mas vai ser sempre algo que a gente vai fazer para servir outras pessoas. E o outro ponto é a gente tem que buscar alinhar a nossa vida no nosso chamado, de alguma forma. Né? Então, assim, o que que eu estou buscando agora nessa próxima fase da minha vida agora, na minha nova empresa, nessa nova fase? Alinhar a minha vida com o meu chamado. Mas, como eu falei lá no começo, né? Nem sempre o trabalho vai ser o chamado. No meu caso, eu até estou conseguindo
colocar o meu propósito junto com o meu trabalho. Estou conseguindo alinhar tudo isso. Mas nem todo mundo é assim. A gente já viu vários exemplos de pessoas que têm um trabalho e com o trabalho financia o propósito, tá? Mas a gente tem que buscar alinhar de alguma forma isso aí. Nem que seja para ter empresa para financiar o propósito, mas de alguma forma a gente tem que procurar alinhar a nossa vida, né? Tudo que a gente está vivendo, o nosso crescimento, tudo mais, com esse chamado que a gente tem, que é o nosso propósito. E aí vem a frase, né, para a gente poder encerrar, é a nossa última frase de hoje, que diz o seguinte: olha, Deus não escondeu o seu propósito de você. Então, talvez você pode estar pensando assim, mas eu não sei meu propósito, eu acho que está escondido. Deus não escondeu. Ele está te preparando para viver o que ele planejou desde sempre. Então, tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Tudo faz parte desse propósito. Então, se a gente começar a analisar cada pedacinho desse quebra-cabeça da nossa vida, vai ficar muito mais fácil da gente entender qual que é o nosso propósito e como que a gente vai servir as outras pessoas aqui na Terra, tá? Deixa eu descompartilhar aqui a minha tela para poder conseguir olhar aqui para vocês. Isso aí, gente. Então, olha, eu não sei se ficou alguma dúvida com relação a alguma coisa. Alguém quer colocar alguma coisa aqui, né? Algum comentário a respeito, dessa aula? Eu não sei. Eu queria saber se com essa aula deu para dar pelo menos assim uma luz. Eu quero saber se deu alguma luz, se piscou alguma luzinha aí com vocês. Eu não vou querer que vocês tenham tudo pronto aqui agora, porque vai ser um trabalho que vocês vão ter que fazer no individual depois. Isso aqui é só o começo. Mas eu queria saber se para algum de vocês, com que a gente trouxe aqui, se teve alguma luzinha lá no fim do túnel. Se tiver, eu gostaria que vocês pudessem compartilhar aqui hoje. Quem não sabia o propósito ou quem já sabe o propósito. Se teve alguma luz para poder, algo que precisa melhorar, ou se teve alguma luz que você fala, olha, eu acho que esse aqui é o caminho do meu propósito. Se vocês quiserem compartilhar, é claro, eu gostaria que vocês compartilhassem. Aline. Uau, e o que você. Uau, que aula. E o que você falou no final, tipo, fechou com chave de ouro mesmo, porque às vezes a gente fica distraído, né, com as dificuldades, com as circunstâncias, com os eventos, e não imagina, e não toma isso como uma lição. Né, como assim, ok, como que eu posso, né, me preparar, como que eu posso passar sobre isso, o que que eu posso aprender com isso, e só a gente só vê frustração, às vezes, né? Falar, nossa, eu estou tentando ir por um caminho, dá tudo errado, tenho que ir para onde que eu tenho que ir? E não, né? A gente, isso traz resiliência, né? E alinha a gente com o nosso propósito. Fez todo, fez todo sentido tudo isso que você trouxe. Queria só ressaltar principalmente essa parte, porque é incrível mesmo. E obrigada por ser tão vulnerável, né? Eu sei que essa aula vai estar gravada, vai estar no nosso canal e, nossa, isso agregou muito valor. Obrigada. Por nada. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Alguma luzinha que piscou aí? Alguma coisa com relação mesmo ao seu propósito? Aline, eu só posso dizer que só sei que nada sei. Mas piscou alguma luzinha? Algo na sua vida? Algo que alguém te elogia? Alguma coisa que você faz? É tão difícil fazer autoanálise, né? Eu já tinha feito antes, mas eu não consigo chegar nisso. Não consigo. Eu Então, vou fazer agora com essas perguntas e vou ver se eu consigo chegar em algum lugar, porque de verdade, até hoje não consigo chegar nisso. Então, tem que escreve, tira um tempo, escreve e pergunta para as pessoas, sabe? Assim, é algo muito importante a gente perguntar para as pessoas mais próximas da gente, o que que você acha que eu sou boa? O que que você acha que é a minha habilidade? Porque às vezes a gente não consegue enxergar na gente mesmo, mas outras pessoas enxergam. Uma vez eu fiz uma brincadeira, né? Pena que online não tem como fazer. Mas eu colei um papel nas costas. Eu fiz uma reunião com várias mulheres e eu colei um papel nas costas de todo mundo.
E aí a gente tinha que sair, deu uma caneta para cada pessoa, né? Uma canetinha assim. E elas tinham que escrever nas costas de cada uma qual que era a habilidade daquela pessoa, qual que era, por que ela admirava aquela pessoa, o que aquela pessoa fazia que era importante, que era legal, que contribuía. E aí a gente começou a escrever as qualidades das pessoas, porque às vezes quando a gente vai falar dos nossos defeitos, é tão fácil, né? A gente começa a lembrar, ah, meu defeito tem esse defeito, tem aquele, tem aquele. Quando a gente tem que escrever das qualidades, das coisas boas, a gente trava. Então eu fiz essa brincadeira e aí a gente pôde escrever nas costas de cada pessoa o que que ela era, sabe assim, qual a habilidade dela, o que que ela fazia de que a pessoa gostava. Escrevendo várias coisas. No final, cada um tirou o seu papel, pôde ler e pôde, cada uma leu em voz alta. E o que que era ali, sabe? E aí ficou mais claro para cada pessoa a habilidade dela e tudo mais. Então, é um exercício que é muito válido também, esse exercício, sabe, Rose? Uhum. De você chegar para as pessoas que mais te conhecem, os amigos, e falar quais são as minhas habilidades, o que que você acha que eu faço e que contribui, que você gosta, e pergunta, porque às vezes a gente não vê, mas eles estão vendo. Aline, mas o problema é que eu me acho boa em tudo, filha. Esse que é o problema. A minha autoestima é ótima, entendeu? É, mas tem aquela que você sobressai. Né? Uhum. Sempre tem algo que a gente sobressai. Eu também sou boa, por exemplo, eu sou boa, a Aline falou, eu sou boa para fazer as coisas do Canva. Né? A Aline já É. fazer os posts do Canva. Eu sou Uhum. boa para fazer os posts do Canva e tudo, mas esse não é meu chamado de ficar ali fazendo posts do Canva. Né? Uhum. Tem algo É. que sobressai isso, né? Então sempre vai ter algo que vai sobressair, que vai ser maior, sabe? E Uhum. que você vai poder contribuir com outras pessoas. Sempre tem a ver em que você pode contribuir e também o seu dom junto com a sua dor, com alguma dor que você passou e você tem essa autoridade para poder estar ajudando as pessoas. Mas alguém, gente, quer comentar alguma coisa? Ô, Aline, é interessante porque quando você falou que você fez magistério e de algumas coisas que você estava referindo a você mesma, né? Eu falei, gente, eu tenho muita coisa em comum com a Aline. Eu também fiz magistério. Só que eu fiz magistério na época porque o cursinho espera marido na janela, né? Os pais faziam a gente fazer magistério, né? No interior, aquela coisa toda, não tinha muita opção. Mas hoje eu entendo o porquê de tudo isso, e eu também, a gente brincava de dar aula em casa, né, com os amigos e tudo, e outras coisas. Eu fui professor de escola dominical também, fui professora um tempinho, então a gente tem algumas coisas em comum. E quando as coisas fogem do planejado, também tem um pouco de dificuldade ainda. Mas é interessante porque quando a gente fala do propósito, né, para mim, uma das coisas dos dons também, eu tinha muita dificuldade de entender e descobrir isso, mas até descobrir, tudo bem, foi difícil, hoje eu entendo, sei, mas para colocar em prática tudo isso é outra dificuldade que eu estou tendo, sabe? Porque uma coisa que eu vejo assim, questão da diferença e o dom que eu sei que eu tenho de servir. Então, quando às vezes eu coloco a companhia e a minha vida, aí eu lembro de uma frase da outra Aline, que eu não sei qual que é, não vou falar porque eu não quero expor ninguém, qual que é a Aline que foi. Falou assim, sua empresa não pode virar uma ONG, entendeu? Então isso mexe profundamente comigo até hoje, porque assim, meu Deus, mas com isso eu posso servir alguém, eu posso ajudar alguém, eu posso, né, o meu propósito está muito dentro do servir. Então eu gosto disso, isso me faz bem, né, e tudo. Então, assim, eu acho fantástico, eu preciso realmente de urgente de aprimorar e treinar e estudar várias coisas dentro disso, porque hoje eu vejo o quanto eu posso acrescentar na questão de impactar a vida das meninas que estão comigo, as pessoas que estão ao meu redor, e vendo a dor, principalmente das mulheres que estão na nossa área, aqui em volta de mim, que passam pela minha vida, e eu tenho uma facilidade de fazer amizades e de me comunicar. Então, eu preciso me treinar para colocar em prática, né? Isso aí. Isso Estou aí, precisando de verdade. um network também. Não, é isso aí, né? A sua empresa ela pode gerar, né? Gerar capital
para poder você ter o capital para poder investir e servir outras pessoas na área que você quer É, servir, né? exato. Mas obrigado. Por nada. Assim, fantástica a aula. E eu vou fazer essas perguntas para mim aqui muito seriamente. Isso aí, gente, é isso, é voltar ali mesmo, né, para esse auto-coaching, essa busca, porque se Deus colocou o propósito dele em nós, né, ele vai revelar a cada dia o que que é, né, ele vai estar mostrando, e a nossa vida não tem jeito, a nossa vida dá pistas, então é só a gente dar uma olhada na nossa vida e ver o que que a gente já passou e, né, os acontecimentos, né, que a gente teve na vida. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ou a gente, ou a gente encerra por aqui? Um pouquinho mais cedo hoje? Eu acho que é isso, né, gente? Então tá. Eu vou então agradecer, né, a presença aqui de todos vocês hoje nessa aula. E segunda-feira, na semana que vem, a gente tem mais, então nós vamos estar aqui. Daqui uns dias, eu e a Aline vamos estar programando o que que a gente vai fazer para comemorar o nosso terceiro aniversário ali juntas, já de live, né, de Comunidade das Alines, que começou, não tinha nem esse nome, né? Quando começou era um cleaning talk. Inclusive, em um dos das minhas agendas mais antigas ainda está lá, Cleaning Talk, porque não tinha nem nome. Daí a pouco o pessoal que não tinha nome só falou, ah, a live das Alines, e a live das Alines. E aí a gente resolveu dar esse nome, porque é o que todo mundo estava chamando, vamos falar desse nome mesmo, que é o nome que todo mundo já colocou, então vai ficar esse. E hoje a gente tem várias coisas das Alines, né? Comunidade das Alines, é live das Alines, workshop das Alines, aulão. A gente tem Ali, várias atividades. É. uma coisa que eu nunca te falei, que eu me dei conta outro dia e falar aqui para vocês também. A gente tem um segundo sobrenome, né? Normalmente no Brasil, da mãe, do pai. O seu é Ferreira, né? É. O meu é Faustino, com F também. Nossa! A gente é ABF, não é? ABF. Jesus amado. Ai, ai, Mas eu não é muita coisa. acredito, gente. Mas enfim, o senso de humor do Senhor, né? É muito gostoso isso. Isso Uau, aí, gente. aula Então, incrível, Aline, obrigada. por nada, gente. Então, olha, ótima noite para vocês. Descansem. Ótima semana para vocês. E olha, dever de casa, tá? Tira um tempo, responda essas perguntas. E, né, e a gente vai estar orando por vocês, pedindo a Deus para, enquanto vocês estiverem respondendo ali, que Ele possa estar direcionando vocês e mostrando, né, o que que realmente Ele quer que vocês façam. Porque se Ele quer Uhum. que vocês cumpram um propósito, uma missão aqui na Terra, com certeza Ele vai mostrar para vocês o que que é, tá bom? Ótima noite. Tchauzinho, Tchau. gente.